Hebraica News na TV, na sede da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde acontece uma palestra sobre o caminho sefaradita em Pernambuco, com a professora doutora Tânia Neumann Kaufmann. A professora Tânia é antropóloga, historiadora, professora da Universidade Federal de Pernambuco, preside o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco e é coordenadora da parte museológica da sinagoga Kahal Zur Israel, a sinagoga mais antiga das Américas, que fica em Recife e foi construída em 1637. Professora Tânia, primeiramente seja bem-vinda a Porto Alegre, seja bem-vinda ao Hebraica News na TV. O que vai ser abordado nessa palestra? Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de divulgar um pouco dessa história que nós não aprendemos na escola. Foi a história da presença dos cristãos novos e judeus também no Nordeste do Brasil, a partir do século XVI, começo do século XVI, consolidada no século XVII com a primeira sinagoga das Américas. Ela permaneceu submersa nos subterrâneos da história. Os judeus precisavam se esconder e eles perderam a vista dos historiadores, dos cronistas, dos contadores de história. Restaram as histórias nas lembranças das famílias que, no suceder das gerações, elas guardaram muitos dos costumes, das tradições. Então, o meu trabalho eu me sinto muito gratificada de ter essa oportunidade de contar aqui em Porto Alegre, a convite da Naamat, e me sinto muito honrada com isso e espero clarear um pouco esse panorama. Agora, Tânia, como é que é essa sinagoga lá em Recife? Ela fica na Rua do Bom Jesus, né? O que funciona lá? Eu sei que tem um museu, né? Durante muito tempo, até a década de 80, não se falava muito nessa sinagoga. Lá funcionava uma loja de material elétrico e, numa gestão do governo naquela época, decidiu-se que haveria uma renovação, uma reativação, uma reanimação do bairro, porque era um bairro boêmio, era um bairro que queria se dar um toque cultural. E começaram a pesquisar essa sinagoga, ouvia-se falar alguma coisa. E consolidou-se a ideia, o governo federal e o governo de Pernambuco, junto com a Fundação Safra, organizaram um projeto e o prédio transformou-se num centro de referência da cultura judaica. O que funciona lá? No piso térreo tem um memorial, os principais momentos da presença judaica, século XVI e XVII. Tem o mikveh, o tanque de purificação, que foi uma das mais importantes descobertas com escavação arqueológica, e com essa descoberta confirmou-se que realmente ali funcionava a sinagoga, porque havia um pouco de dúvida diante da numeração do prédio atualmente, do prédio na época, de acordo com os registros que se tem de inventários do que os holandeses deixaram por lá. E com a descoberta do mikveh, convocou-se um conselho rabínico. Esse conselho rabínico fez as medições, os estudos, e viram que realmente o bor, que é o poço que alimenta o mikveh, estava dentro dos padrões religiosos.
muito perto tinha o rio que alimentava esse poço. Então, daí para frente foi ir alimentando, povoando o prédio com essa história da época. Então, no primeiro piso tem a sinagoga, reconstituída com base em descrições que tem um importante inventário que foi descoberto no final do século XIX. Então, nesse inventário que os portugueses fizeram do que os holandeses deixaram lá em Pernambuco, descrevia aí na parede leste ficava o Arona Kodesh, onde se guardava a Torá, e que em frente ficava a Bimá. Então descreve-se completamente. Então o arquiteto passou a investigar também como eram as sinagogas que foram construídas após a saída dos judeus de lá, porque eles iam para Curaçao, eles iam para aquelas ilhas do Atlântico e lá eles construíam suas sinagogas. Então, certamente, eles padronizavam pela daqui. E a daqui, por sua vez, seguia o modelo tanto arquitetônico como de organização social da de Amsterdã, porque a daqui foi construída com a vinda dos judeus portugueses de Amsterdã. Agora, professora Tânia, a gente está vendo que tem algumas revistas aqui expostas. O que são essas publicações? E essas publicações, elas representam parte de meios de divulgação dessa história, porque desde o início, quando eu assumi a curadoria do museu, eu entendi que o nosso trabalho lá deveria ter um caráter pedagógico. E isso ficou consolidado quando eu comecei a perceber a configuração dos visitantes, que predominava a presença de escolas. 6 a 7 escolas por semana visitam, não escolas judaicas, e começa a crescer muito o interesse tanto dos professores, porque os alunos reivindicam muito a elaboração de trabalhos em cima do que eles viam na sinagoga, lá no museu, e eu resolvi então transformar a minha tese de doutorado nessa coleção, que são 4 volumes, e cada volume representa um século dessa presença. E hoje esse material é utilizado como material didático nas escolas públicas lá de Recife. Muito bem. Bom, a gente parabeniza o seu trabalho, o seu excelente trabalho, a sua atuação na comunidade judaica de Recife e agradece mais uma vez a sua presença aqui no Hebraica News na TV. Eu é que agradeço e quem sabe com essa conversa que nós tivemos aqui rapidamente, aqui os grupos se organizem e venham visitar. Finalmente é a primeira sinagoga das Américas. Com certeza não é qualquer sinagoga, né? Bom, muito obrigado. Hebraica News na TV continua. Fica aí.
Amigos, hoje vamos falar um pouco a respeito do suicídio na tradição judaica. Adonai Natan va Adonai Lakach, Yehi Shem Adonai Mevorach. Deus nos deu, mas Deus também tomou, bendito seja o seu nome. Assim se reza na hora de estarmos despedindo a um ente querido, na hora em que a pessoa falece, minutos antes da sua sepultura. Acreditamos com força que é Deus quem nos entrega a vida e só Ele quem tem a decisão de até quando essa vida, a nossa vida, vai durar. Ao longo de muitos séculos, o tema do suicídio era um tabu na grande sociedade, também, obviamente, dentro do mundo judaico. A respeito, a pessoa que cometia suicídio era sepultada de um jeito diferente, quase como marcando a nossa raiva pela ofensa que essa pessoa tinha cometido para com Deus, e era então sepultada de costas, olhando a parede que cercava o cemitério. Só que os nossos sábios de abençoada lembrança começaram a perceber que, em verdade, este jeito de marcar a diferença, quando uma pessoa tinha falecido de forma natural e quando outra pessoa tinha cometido um suicídio, gerava uma dor extremamente grande, potenciada, multiplicada por muitas e muitas vezes aos familiares dessa pessoa que tinha cometido aquele ato. E, na verdade, era como se os familiares, além de ter que sofrer com a dor do próprio ente querido, tinha que também sofrer com a vergonha e com o que essa situação implicava. Foi por isso que, há não muito tempo atrás, os movimentos mais modernos dentro da nossa religião tomaram a decisão de não marcar mais aquela diferença, de sepultar do mesmo jeito uma pessoa que tinha falecido de forma natural e outra que tinha se suicidado, justamente para preservar aos familiares, para que essas pessoas que já estavam sofrendo por demais não tenham que sofrer mais ainda e não sentam como que estavam sendo castigadas por algo que eles nem sequer tinham cometido. É por isso que, se bem o suicídio não é uma coisa que seja enxergada para bem, também se toma em consideração que naquele último instante, naquele último segundo de vida que essa pessoa tinha, chegou a se arrepender e então chega a pedir o perdão para Deus. A gente está para poder consolar aos entes queridos e tomara que ante uma situação assim, a gente possa estar para acolher, para poder, digamos, receber
à família, aos amigos, e por que não a gente ter a possibilidade de voltar o tempo atrás e dar todo o suporte, a ajuda necessária para que essa pessoa não chegue a cometer aquele ato. Tomara que ninguém tenha que ouvir alguma notícia dessas. Um abraço para todos. Antes de ser rabino, eu sou homem. Aprendi com meu pai que a missão do judeu não é tornar o mundo mais judaico. A missão do judeu é tornar o mundo mais humano. A gente sabe que a história deste país, a história da ditadura brasileira, ela tem um marco no episódio Vladimir Herzog, no episódio do culto ecumênico na Praça da Sé. Existia uma ditadura antes do episódio Vlado e uma ditadura que começou a desaparecer depois do episódio Vlado. E Henri Sobel é uma das pessoas que fazem parte desse marco. Aquilo que aconteceu na Catedral da Sé, aquele culto ecumênico, na verdade, foi assim, a materialização da música Imagine, do John Lennon. Éramos nós, com todas as diferentes crenças. Era assim, estávamos todos nós, os ateus e os crentes, gente irmanados. Era como se nós estivéssemos vivendo aquela utopia do Imagine. Eu acho que a história é feita de grandes momentos, não grandes homens. Ele é um herói de verdade, ele se tornou herói de verdade, porque para ele seria muito mais confortável seguir a corrente. Um homem de muitos erros, um homem de muitos tropeços, portanto profundamente humano. Nas imagens do circuito interno da loja, Henri Sobel... Eu não quero inventar desculpas, eu quero assumir o ato. Eu acho que uma pessoa não pode ser julgada por um momento de dificuldade, por um ato negativo ou falho, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Houve, ele mesmo reconheceu, mas isso é um pedaço pequeno de uma vida que foi muito mais ampla do que isso. Eu não tenho dúvida de dizer, a lembrança da coragem, da dignidade, da grandeza de um jovem judeu chegado ao Brasil que foi capaz de desempenhar o papel que ele desempenhou. O Hebraica News na TV veio até a Federação Israelita do Rio Grande do Sul para conferir a palestra de Dennis Rosenfield, um dos filósofos mais conhecidos do Brasil e autor de mais de 15 livros. As esquerdas e o conflito do Oriente Médio. Esse foi o tema da palestra que reuniu mais de 100 pessoas nesta quarta-feira, 13 de agosto, na Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Dennis Rosenfield ganhou fama a defender que o governo brasileiro é uma grande ameaça à vida particular em colunas nos jornais O Globo e O Estado de São Paulo.
Eu vou falar sobre a questão da imagem do judeu, a forma como foi feita e está sendo feita a cobertura pela mídia impressa, pela mídia eletrônica, pela mídia televisiva, e também vou entrar nas discussões mais recentes sobre algumas questões sobre a esquerda e a cobertura, ao mesmo tempo o apoio ao Hamas por setores, digamos que eu diria, talvez significativos desse setor ideológico partidário, mas que mostram também como o antisionismo se tornou hoje um instrumento do antissemitismo politicamente correto. No que diz respeito à imagem do judeu, eu gostaria de assinar um ponto que eu acho absolutamente central. No fundo, haveria duas tradições no judaísmo, por assim dizer, que estão uma que remonta à Torá, que é do judeu combatente, do judeu que luta, do judeu que conquista. Você pega assim, por exemplo, Moisés saindo do Egito, tem que lutar. Ele luta pela liberdade, ele luta pela sua sobrevivência. E, portanto, é um judeu combativo. Depois nós temos o judeu, por assim dizer, dos profetas. Entende que o judeu dos profetas qual é que é? É aquele que pecou, sofre a punição e, em função do arrependimento, ele será perdoado por Deus. Mas ele é submetido às piores catástrofes. Então, as piores catástrofes terminaram levando uma concepção do judaísmo de que o judeu pode ir como rebanho ao campo de concentração, por exemplo. Então, tu tens essa passividade do judeu que corresponde a uma certa, eu diria assim, imagem profética. De outro lado, você tem a tradição da Torá, particularmente, onde você tem o judeu combativo, que depois vai reaparecer no levante do gueto de Varsóvia, vai aparecer nas revoltas de Sobibor, que era um campo de concentração, e vai aparecer na criação do Estado de Israel, entende? Então, quando o Estado de Israel luta pela sobrevivência, ele luta contra o Hamas, nós estamos diante precisamente dessa tradição do judeu macabeu, do judeu guerreiro, do judeu que luta por si mesmo e luta pela sobrevivência. Agora, esse judeu não é simpático para um setor da opinião pública ocidental, porque simpatiza com o judeu vítima. Quer dizer, se o judeu morre, então você vê como é que é a cobertura. Você tem uma cobertura onde falam, sei lá, de 2.000 palestinos mortos. E se tivesse 2.000 judeus mortos? Aí a cobertura ia ser boa? Ou seja, judeus que não se defendem, judeus que não, digamos, sustentam a sua população. Esse é um problema que eu acho bastante importante. E, Denis, tu acha que pode haver possibilidade de alguma negociação entre as partes? O que tu acha? Não, eu acho o seguinte, a posição entre as partes hoje é uma posição irreconciliável. Ainda agora à noite está saindo a informação de que a trégua foi estendida por mais 72 horas, certo? Agora, eu acho que a posição do governo israelense e a posição do governo israelense para todas as correntes políticas é que não pode ter nenhuma concessão ao Hamas. Por quê? Porque o Hamas é uma organização terrorista, é o terror islâmico que está aparecendo. Então, fazer uma concessão, você levanta o bloqueio de Gaza, para quê? Para mantimentos, para remédios? Totalmente de acordo. Agora, você vai levantar o bloqueio de Gaza para foguetes, mísseis e o rearmamento do Hamas? Inaceitável. Então, esse é um grande problema hoje. E agora, muitas vezes nós temos uma cobertura midiática que coloca a seguinte questão: Israel não está querendo levantar o bloqueio. Não, não é que Israel não esteja querendo levantar o bloqueio. Ele quer o bloqueio de armamentos. Ele quer o bloqueio de foguetes, ele quer o bloqueio de mísseis. E essa questão é que não está sendo bem coberta. Então, parece muitas vezes como uma espécie de intolerância de Israel. Não, não é intolerância de Israel. Israel está tratando com um grupo terrorista. É diferente no que diz respeito à autoridade palestina. Porque a autoridade palestina do Abbas, sim, essa que luta de uma forma pacífica, com os diferentes instrumentos de pressão, estejamos ou não de acordo, mas pela criação de um Estado palestino que partiria do reconhecimento do Estado de Israel. Agora, o Hamas não reconhece o Estado de Israel, que é a exterminação dos judeus. E o seu estatuto é antissemita por definição. Basta você ver as citações do estatuto do Hamas, que estão baseadas no quê? Nos protocolos dos sábios de Sião, que era um libelo, uma cartilha antissemita do século XIX, forjada pelo tsarismo. Pelo tsarismo. Bom, essa é a situação. Tá bom, Denis, obrigado pela sua entrevista aqui no Hebraica e ótima palestra. Muito obrigado. Eu tinha 15 anos quando começou a guerra. Foi um milagre eu ter sobrevivido. Me lembro daquele tempo, olhando sempre além dos arame farpado eletrificado,
vendo a liberdade, é uma sensação indescritível. O comandante do campo de Plaszów construiu o campo em cima de um cemitério. E as lápides foram usadas para fazer a estrada. I had a look on our database and I found your name. Did you find my brother? Eles não acreditavam na intenção nazista de extermínio. It took quite a long time, even after the war, until the surviving Jews were accepted as victims and got help by the state. A importância de sobrevivência num ser humano deixa para trás os momentos ruins e tenta ter na vida os momentos melhores daquele que passou. Qualquer ser humano tem que fazer de tudo para jamais isto acontecer de novo. Essa é a minha história. Sobrevivi ao Holocausto. Simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, yehelanu. Simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, simentafu, mazotafu, mazotafu, simentafu, yehelanu. Yehelanu, yehelanu. Ulecho Israel, Yehelanu, Yehelanu, Ulecho Israel.